Olá, sejam todos bem-vindos. Com muita satisfação, iniciando mais uma edição do Jogo Franco, aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4.2, TV aberta, sinal aberto, e também através das nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Seguimos falando de política aqui no Conexão Popular. Amanhã, 1º de maio, nós estamos ao vivo. Amanhã, 1º de maio, feriado. 120 dias da administração Sérgio Victor, que foi eleito em 2024 para governar Taubaté por 4 anos. Nós temos o prazer de receber aqui na nossa bancada o professor Dr. Marcelo Pimentel, que é professor de jornalismo na Unital, formado em ciência política pela Universidade de Lisboa, autor de 2 livros, o autor de outros 2, que ele vai contar um pouco aqui, que fala sobre 200 anos da imprensa. Será que valeu a pena esse tempo todo, né, professor? Vamos lá, a gente analisa com o professor aqui, que nós vamos falar bastante sobre marketing político, estratégia política, o que está acontecendo de uma maneira local e também geral, porque acaba tudo filtrando para a mesma realidade. Prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer, Miguel, prazer a audiência da TV Câmara. Estamos à disposição hoje para bater esse papo. Como eu disse aqui, professor, 120 dias da administração Sérgio Victor, o senhor acompanha há muito tempo, muito de perto, inclusive participando de eleições na cidade de Taubaté. Teve alguma eu diria, a população de Taubaté, eu vou reformular, a população de Taubaté quis dizer alguma coisa com a eleição do Sérgio Victor, de querer uma novidade, algo que não tinha ainda sido experimentado na cidade de Taubaté, com a eleição de uma pessoa que até o meio da campanha se apresentava, quem é o tal do Sérgio, que ninguém realmente o conhecia. Teve algum recado, vamos dizer assim, por parte da população na eleição do Sérgio Victor? Eu acho que teve um recado muito claro, que começa em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, reafirma na eleição de 2022, quando o Bolsonaro tem uma das maiores votações do estado de São Paulo, aqui em Taubaté, e chega um determinado momento e assim, o principal oponente do Sérgio Victor era o Ortiz Júnior, que foi para o segundo turno, e é a figura personificada do tucano, e que para a direita, para a extrema-direita, não representa muita coisa, até são confundidos, né? Exato. O tucano é comunista, e não tem nada disso. O PSDB, historicamente, sempre foi de centro-direita. Mas aí o Ortiz Júnior acabou pagando por essa tendência ideológica do povo de Taubaté de experimentar um governo de extrema-direita, né? De centro-direita, extrema-direita, aí depende da configuração, porque o Partido Novo também não se define muito bem se é de extrema-direita, se é de direita, se é de centro-direita, né? Essa definição se dá mais individualmente, inclusive, né? Por exemplo, o governador Zema se posiciona assim como direita. O próprio prefeito Sérgio Victor se caracteriza como direita, se auto-intitula como direita. Mas tem uma afirmação de um espectro ideológico com um objetivo claro de delimitar um campo. Aqui, a eleição em Taubaté, você teve a Márcia do PL, que tentou encarnar esse espírito da direita e não conseguiu. Apesar do apoio do Bolsonaro, da Michele, a própria direita entendeu que ela não representava essa direita. Pela vida pregressa, pelo que ela já tinha feito com o Padre Afonso, pelos compromissos políticos que ela teve no passado. Então, gerou muita desconfiança. E nesse momento, surge a figura do Sérgio Victor, né, desconhecida, mas que claramente o Partido Novo representava esse campo ideológico. Isso ocorre também em Minas Gerais, porque as pesquisas de primeiro turno lá em 2018, quando o Zema ganha a eleição a primeira vez, tinham dificuldade de detectar essa subida vertiginosa que o Zema teve nos últimos dias. Foi também o que aconteceu com o Sérgio Victor aqui no primeiro turno. A virada do primeiro para o segundo turno já reconfigura tudo e o Sérgio passa a ser o grande nome da eleição. Mas no primeiro turno ele foi como outsider e conseguiu superar e catalisar esse voto da direita que a Márcia não conseguiu capitalizar. E você acha que porque foram nos últimos dias, até as pesquisas mesmo, mas enfim, colocavam o Sérgio como uma terceira opção.
E nos últimos dias houve realmente essa alavancagem, ele aparece em segundo, indo para o segundo turno. Você acha que foi o posicionamento da chamada direita convicta de Taubaté que deu esse passaporte para ele para o segundo turno? A direita mais radical. Mais radical, extrema-direita. Foi, a extrema-direita. Essa extrema-direita que estava extremamente incomodada com a candidatura da Márcia. Não abraçava a candidatura do PL. Né? Que tem uma certa dificuldade de entender o Valdemar da Costa Neto. Valdemar é bom a gente lembrar, né? Claro. O Valdemar foi aliado de primeira hora do Lula, fez parte do Mensalão, foi preso por causa do Mensalão, tem uma participação ativa em todos os processos aí que a gente viveu na história recente do país. E ele acabou abraçando o Bolsonaro, mas a extrema-direita tem uma certa dificuldade. Então, a Márcia acabou pagando um pouco o preço por esses fatores. E o Sérgio quietinho foi fazendo o trabalho dele. Num determinado momento, o eleitor enxergou, olha, é ali. Isso aconteceu, eu vivi isso particularmente em 2018, com o Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo a campanha do Wilson Lima no Amazonas, uma campanha maravilhosa, com a eleição assim ganha. Eu recebo o telefonema do pastor Everaldo e falo, campeão, vem para o Rio para ajudar a gente aqui. Eu falei, pastor, me deixa no Amazonas. Não, vem para o Rio. Fui para o Rio, obediente. Fui para o Rio e lá a gente estava com 2%. Eu com 40% no Amazonas, caio no Rio para uma eleição de 2%. E você começou a perceber a movimentação. E aí o que acontece? Tem 3 fenômenos que o nosso saudoso Magnanelli diz que são 3 leis eleitorais. A terceira lei é a lei da procrastinação. O eleitor vai empurrando a decisão para a reta final. Em algumas eleições ele vai tomar decisão lá na boca da eleição, no dia da eleição, nas vésperas. Isso aconteceu no Rio. Isso aconteceu no momento em que o Witzel vai e abraça o Flávio Bolsonaro, que era candidato ao Senado, contrariando até o desejo do Jair, que não queria. Eu sou testemunha disso, porque isso foi um evento em Nova Iguaçu, uma caminhada em Nova Iguaçu, que estabeleceu essa relação da família Bolsonaro com o Witzel, e aí o Witzel pegou aquela ladeira ascendente e acabou em primeiro lugar no primeiro turno. Primeiro turno, né? E aí, mas aí disputou o segundo turno com o Eduardo Paes. E aí a história, quando ele já chega no segundo turno, ele já chega consolidado. Já difícil de você alterar. É o mesmo fenômeno que acontece aqui em Taubaté. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tocou nesse ponto da Márcia possivelmente ter pago por essa inconstância política que não é dela. A maioria dos nossos políticos tem essa inconstância. Não há ideologia em boa parte dos políticos. Ora você está no centro-direita, na centro-esquerda, no centro, você se intitula depois extrema-direita, enfim. Eu fico imaginando, Marcelo, como é que você, que atua no marketing político, consegue convencer um eleitor minimamente ideológico de que seu candidato atende às suas convicções? Porque isso confunde o eleitor absurdamente, né? Sim. E está ficando cada vez mais difícil, porque a gente está num nível de radicalização política que não é um problema brasileiro, é um problema hoje internacional. Né? Eu fiz campanha em Portugal, então tenho acompanhado a evolução do Chega, do André Ventura, que é o Bolsonaro de lá, que tem essa visão da extrema-direita, faz todo um trabalho muito interessante de comunicação. E esse fenômeno, ele radicalizou muito o eleitor. E ao radicalizar o eleitor trabalha mais pela exclusão do que pela inclusão. Vou explicar. Primeiro ele exclui quem ele não vai escolher. Quem não votaria de jeito nenhum. E aí ele vai, por essa exclusão, separar o que tem. E aí você tem algumas configurações que são bem interessantes. Você tem o PL, que representa a direita, mas dentro do espectro do PL você tem pessoas ali que, como você falou, que tinham outros aspectos ideológicos. Você tem agora a junção do União Brasil com o PP. União Brasil, que já é uma junção. Que já é uma junção. Isso vai dar uma centro-direita muito forte.
E você tem um Partido Novo que, por todos os males que posso atribuir ao Partido Novo, ele é autêntico. Sim. Ele é autêntico. Eu gostava muito do Partido Novo na época do Amoedo. Inclusive, eu entrevisto o Amoedo para minha tese de doutorado, conheci muito o pensamento dele, ele se decepcionou, porque a direita ela tem um espaço no Brasil. Eu, quando vou tratar desse assunto a primeira vez, vai ser em 2013, quando eu fecho contrato com o Partido Social Cristão. Eu peguei uma tese de doutorado do IUPERJ, que dava que o autoposicionamento do brasileiro, tá, na ordem de 42%, era de direita. Então, o brasileiro, 42% dos brasileiros se auto-intitulavam de direita. Período que foi feita essa pesquisa? Durante todo o governo Lula. Mesmo você tendo o governo Lula, tá, 2003 a 2010, extremamente aprovado, tá, isso aí é inegável, mas o brasileiro, 42% se auto-intitulava. Eu vou e a gente desenvolve uma ideia do que é esse pensamento de direita com o PSC. Tá? É interessante isso, porque isso foi em julho de 2013. Em novembro, o Datafolha solta uma pesquisa que dá 35%. O brasileiro se auto-intitulando de direita. E aí o PP, de maneira muito oportunista naquele momento, faz um programa de televisão dizendo: nós somos de direita. Aí começa todo aquele movimento. Aí vem o impeachment da Dilma, vem a Lava Jato, vem todo o desdobramento que acaba juntando um segmento que vem de longe, vem do Collor. Exato. Eu questiono muito, não que eu conteste, mas eu questiono muito se aquela mobilização espetacular, 1 milhão de pessoas na rua, foi por causa de 20 centavos na passagem. Eu, na minha cabeça, foi um pouco de massa de manobra que aconteceu ali, não sei a sua avaliação, Marcelo, mas eu consigo entender que, de certa forma, a mobilização popular é importante no país. Em várias situações isso já aconteceu. Fora Collor, que são os caras pintadas, mesmo essa de 2013, embora para mim não tenha tido uma pauta clara, direta já, enfim. Você acha que a população do Brasil, e aí eu estou falando Brasil, mas é claro que a gente está trazendo para a nossa cidade, que quando você falou em 2018, deu quase 90% de votos para a direita, que foi para Jair Bolsonaro. É hoje um pouco mais evoluída ideologicamente na política, porque nós estamos numa redemocratização neném. A nossa democracia é neném, desde 89 que nós praticamente escolhemos os nossos presidentes. Como é que você avalia hoje a ideologia do brasileiro? Então, ela ainda está presa a personagens. Personagens. Então você tem, no campo da esquerda, o endeusamento do Lula, no campo da direita, o endeusamento do Bolsonaro. Tudo culpa também, vamos e convenhamos, pelo fator de que não se produzem novas lideranças autênticas. Eu acho que a culpa são deles mesmo. Então, né? assim, do campo... Os dois personagens. Exatamente. E os dois são muito fortes, tá? Não querem criar novas lideranças, querem se tornar eternos. Isso impede que haja essa renovação. E essa personificação, que eu acho que está o grande mal da política brasileira. Porque você sai do campo das ideias para ir para o campo dos personagens. Tá? Então, não importa o que o Lula diz, ele sempre está certo. Não importa o que o Bolsonaro diz, ele sempre está certo. E não é nada disso. Isso é razoável? Não é razoável. Não é razoável. Isso é saudável para a política? Não é. A gente está vivendo uma crise política nacional gravíssima. Eu trabalho hoje no IPESP, né, que é o Instituto de Pesquisa do professor Antônio Lavareda, que é hoje o principal cientista político brasileiro, e ele tem trabalhado numa jornada para que a gente reveja o sistema de governo do Brasil. E a ideia giraria em torno desse semipresidencialismo como tem em Portugal. Porque essa instabilidade política que a gente vive é em função desse presidencialismo de coalizão. E a coisa se agravou de uma tal forma porque o parlamento hoje, ele se apropriou do orçamento da União. Ele acaba tendo uma força muito maior até do que alguns ministérios. Tem deputados com
manobrando emendas na ordem de 100 milhões de reais. Isso é um desvio que a gente está vendo, que vai custar muito caro para todos os brasileiros. E aí, o que acontece? Nós estamos preocupados com o Bolsonaro e com o Lula. Esquecendo que a eleição para a Câmara dos Deputados, a eleição para o Senado Federal, são muito importantes, porque hoje eles detêm um poder extraordinário. Você vê as duas frentes, tanto a direita como a esquerda, focadas na eleição para Senado. Que tem pautas importantíssimas para serem votadas e eles estão com foco no Senado. Hoje o Bolsonaro já falou sobre isso. Ele quer mobilizar a direita na eleição para o Senado, mas aí é um foco distorcido. Né? Não é um foco para pensar o país. É o foco para quê? Para gerar o impeachment de ministro do Supremo. É voltado para seus interesses. É voltado para essa pauta miúda de vingança, dessa guerra que se instalou no país. Isso não é saudável. Tá? O que está faltando para o país são projetos. A gente está carente de projetos nacionais e isso acaba impactando nos estados e nos municípios. Você está observando um empobrecimento da atividade política, tá? Com raras exceções, porque acabou se tornando um jogo muito miúdo, um jogo muito personalista. Saiu do campo das ideias. Eu sou de um tempo lá em Ubatuba, 1982, 1983, lá no PMDB, que todo domingo você tinha reunião. Todo domingo à tarde você tinha reunião, sentava lá, discutia os problemas, encaminhava. Os partidos hoje não fazem isso de jeito nenhum. Como no futebol, sub-19, existia juventude. Existia, exatamente. Eu lembro dos deputados que a gente tinha na região, aqui o Aricara, o Geraldo era deputado. O Geraldo, quando foi candidato a deputado estadual em 82, eu fui cabo eleitoral com 15 anos de idade, o Geraldo. Roberto Cardoso Alves era deputado federal da Aparecida, foi ministro da Indústria e Comércio. Mas eu tinha uma figura que era excepcional de Cruzeiro, que era o João Bastos. João Bastos era paladino. Ele era e tinha deputados também representativos em São José dos Campos. Né? Tinha. Você tinha uma bancada, que é um outro problema que a gente vai viver o ano que vem. A pulverização de candidaturas e o Vale do Paraíba, mais uma vez, subrepresentado, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. Olha só fazer uma observação. Eu fiz campanha em Campina Grande, lá na Paraíba agora. Campina Grande tem 2 senadores, uma cidade, 2 senadores. Tem, se não me engano, 4 ou 5 deputados federais. Numa cidade? Quantos habitantes? 400 mil habitantes. E tem lá uma penca lá de deputados. 100 mil habitantes é mais que estava. O Vale do Paraíba inteiro, com mais de 1 milhão de eleitores, não consegue ter uma bancada dessa. É um absurdo. É um absurdo. É um completo absurdo. Vem aqui, todo mundo pega um votinho, pega o outro, vai pulverizando. O que é a lei, o que é a regra do jogo. As pessoas podem vir aqui e ganhar o seu voto. Vai de consciência de votar de quem é da região. Você falou naquela questão de preterir novas revelações, renovar-se os candidatos e os políticos. Taubaté passou por esse processo. Não surgiu político novo, aquele que você olha e fala assim, se traz novas ideias, com exceção da mensagem que o Sérgio conseguiu transmitir na eleição de 2024. Eram sempre as mesmas? Era mais do mesmo? Então, a história de Taubaté é uma história... 82, começa em 82 com Bernardo Ortiz, e ele domina esse cenário até 2008, quando ele perde para o Peixoto, com o filho. Até e ele saiu como vice. Em 2004, ele deu apoio ao Roberto Peixoto? Ele deu apoio, ele ganhou todas as eleições, vamos lá. Em 82 ele se elege, em 88 ele faz o sucessor. Salvador Curié. Em 90 ele se elege como deputado estadual mais votado do PSDB. 92 volta a ser prefeito, 96 faz o Antônio Mário, 2000 ele volta, 2004 ele pega o vice Peixoto e elege, 2008 quando ele lança o filho. O filho e ele como vice. Aí ele perde a eleição. Aqueles enigmas da história. Aqueles enigmas da história e aquelas frases que ficaram para a eternidade do Peixoto também.
O amor vence o rancor. E eu venci, como é que é? Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o neném. Roberto Pereira Peixoto, que provavelmente está assistindo, um grande abraço, prefeito. E aí, o Júnior volta também, né? A partir de 2012, ele volta, fica 2 mandatos. Ou seja, o povo de Taubaté nunca teve muitas opções também, né? Não. Você vê. E só para concluir, para você já responder com mais tranquilidade. Então você acha que a eleição do Sérgio Virto também é uma afirmação de que Taubaté é uma cidade direitista? Sim, não tem a menor dúvida. Uma cidade de direita, uma cidade extremamente conservadora e assim, difícil de você modular como ela vai se comportar no futuro próximo. Porque vamos lembrar 2008, como o Peixoto ganha a eleição. O Peixoto tem como vice a Vera Saba do PT. Fundamental na reeleição do Peixoto foi a vinda 2 ou 3 vezes do Lula aqui. Sem dúvida. O Lula veio, estava em altíssimo. Foi o único momento que a esquerda ocupou algum espaço aqui na cidade. Dali para frente, você pode ver... Teve uma situação, Marcelo, se você me permite, em 2012 o PT foi para o segundo turno. Foi. Com o Isaac. E o Lula veio também. Foi, o Lula também veio. Foram os dois únicos momentos em que a esquerda realmente Mas competiu. Você vê, as condições do Júnior naquela época eram extremamente adversas. Sim. A pancadaria pesadíssima. Sim. 2008, você disse. 2012. Quando ele ganhou a primeira eleição? Quando ele ganhou a primeira eleição, ele estava sob pancadaria. Ele estava... Tá certo, é verdade. Sob júdice. Exatamente. E ele ganha a eleição. E em 2016 a situação dele era ainda pior. Então, quer dizer, a esquerda aqui não tem espaço. Ela conseguiu ganhar uma eleição porque você tinha uma figura extremamente popular e carismática, que era o Peixoto. Depois foi alijada do governo. Exatamente. E era a Vera Sá. A Vera também. E depois veio a se eleger. Exatamente. Então você tem um quadro político aqui em Taubaté que nós temos que olhar com mais cuidado, porque a gente não sabe se a gente voltará a uma normalidade política, em que a análise será mais racional do que emocional, ou se vai continuar esse embate, esse enfrentamento, e isso vai ser... Porque, por exemplo, você vê nos últimos 8 anos, vamos ver, o surgimento de alguma nova liderança política que salte aos olhos do eleitor, da população? Eu acho que existem... Tem aqueles que são de classes, né? Que ali no seu local, eles nas suas instituições, têm um trabalho desenvolvido, mas eu digo que possa almejar algo mais, por exemplo. Então, eu avalio que você tem aqui alguns vereadores com muito potencial. Nessa e na anterior, tá? Que até se reelegeram. Mas não vou dizer o termo acomodar, mas que talvez não querem sair dessa zona de conforto da Câmara para arriscar um projeto maior. Entendi. Vai sair candidato a deputado ano que vem, mas vai sair candidato a deputado ano que vem para acumular forças para reeleição de vereador. Não está querendo, de fato, avançar. E eu acho que existe espaço, acho que tem algumas figuras que têm muito potencial para isso. Marcelo, a gente está falando dessa situação, por exemplo, Taubaté não elege um deputado, agora temos o Ortiz, o Ortiz Júnior, que é deputado, o Vale do Paraíba, uma representatividade muito pequena, perto da capacidade de eleitores, né? E a importância da região. Mas aí o problema também não está no sistema eleitoral nosso? Será que não está na hora de se discutir com mais afinco uma reforma eleitoral no país? Sim, voto distrital. Voto distrital. O voto distrital acabaria com essa distorção de uma região como a nossa, com mais de 1 milhão de eleitores, está subrepresentada. Isso estaria resolvido. Entendeu? Agora, enquanto não vem essa reforma, porque essa reforma entende o seguinte: todas as reformas políticas, elas são feitas pelos políticos. Que ninguém quer. E os políticos querem o seu alto benefício. Então quem está na Câmara, está no Senado, está cuidando do seu interesse. E isso dificulta o país avançar em qualquer reforma eleitoral. E aí o que acontece?
Tá bom do jeito que tá para eles? Tá. Então, o que nós vamos mudar? Teria que existir uma pressão social muito forte para que a discussão do voto distrital de fato avançasse. Eu conversei bastante algumas vezes com o Eduardo Cury, que hoje trabalha no Senado, foi candidato a prefeito aqui em São José, foi deputado. O Eduardo, levei ele em Portugal, lá na Universidade de Lisboa, ele fez palestra lá. O Eduardo Cury tem uma visão assim extraordinária de como resolver essas mazelas. O Eduardo Cury foi um deputado de muito valor nesse particular. Ele chegou a ser estadual também ou só foi federal? Federal. Foi só federal, da prefeitura, né? E foi para federal. E o Eduardo pensa um pouco esse ambiente regional, como se trabalhar o ambiente regional. Mas é difícil, você não consegue avançar com essas pautas que seriam muito importantes para oxigenar, inclusive, a política e dar mais regionalidade, a possibilidade da gente conhecer quem é que nos representa de fato. E esse multipartidarismo exacerbado que nós temos, isso é só prejudicial, né? Mas nesse particular, Miguel, eu acho que as coisas têm afunilado. Tá? Você tem através das federações, né? Você tem alguns partidos que estão... Aliás, coligações não, perdão. Coligação você faz na eleição, as junções. Você tem hoje essa grande federação que é a União Brasil com o PP, que se uniu agora ontem, né? Passa a ser a maior bancada. Passa a ser a maior bancada. Agora você vai ter a federação do Podemos com o PSDB. Você já tem a federação do... será do Tucanato? Vamos acabar virando Podemos. Você tem a federação do PT com o Partido Verde, tem mais algum partido ali. Então, a verdade é que você vai fazendo essas junções, o que vai dar mais visibilidade para você entender quem é quem. E esses partidos, por exemplo, se eu não me engano, o PRTB, o PRTB, apesar da gente lembrar muito do PRTB, do Aerotrem, Levi Fidelis, aquela coisa toda, ele está fora do jogo. Pode disputar a eleição? Pode, mas não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral e não tem tempo de televisão. Como é que é o nome da cláusula de barreira? Não passou na cláusula de barreira. Tá? Isso, vários outros partidos estão vivendo esse problema. Então, automaticamente passam a ser excluídos se isso for levado a ferro e fogo. Não que eles façam uma mini-reforma de interesse próprio na Câmara de novo para voltar à baila. Mas aí já não interessa mais. Porque fundo partidário, fundo eleitoral é uma grande economia que se gerou no ambiente da política. Então não interessa mais se você ter partidos amigos. Na verdade, esses partidos vão se juntar aos grandes, vão se aglomerar e vai ficar uma definição melhor. O eleitor vai enxergar melhor quem é quem nesse jogo. Você tem uma visão ampla, uma visão macro, nacional, e tem uma visão local. Eu quero saber como é que você vê essa questão. Por exemplo, o Júnior Ortiz acabou de se filiar ao Cidadania. Ele estava no Republicanos como candidato, foi para o PSDB para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa e agora está no Cidadania. Ou seja, existe a inconstância de políticos, que é uma coisa corriqueira, rotineira. Como é que você vê a questão partidária na cidade de Taubaté? Porque é uma dança das cadeiras aqui, e sempre foi, né? Como é que você vê essa questão ideológica partidária em Taubaté? Existe? Com exceção do PT, que tem vida orgânica, que eles fazem reuniões sistemáticas, estão organizados, nenhum outro partido eu vejo se organizar. Tá? Você não vê vida partidária, você vê vida em torno de atores políticos. Então você tem o Ortiz Júnior, que agora é Cidadania, tem o escritório dele. Você não vai procurar o partido, você vai procurar o Ortiz Júnior. O Partido Novo pode ser essa opção, pode ser, mas também não está mostrando muito para que veio. O PL fez um baita de um barulho na eleição, de repente, onde está o PL? Se eu quiser fazer uma reunião para conhecer como é que funciona o PL, onde quer? Me filiar. Onde quer? Não se sabe. Aí você tem que... é a Márcia, tem que procurar a Márcia. O vereador Diego, que é... Então, eu tenho que procurar pessoas. Não existe vida partidária. Isso é muito ruim. Porque, na medida em que a gente se reúne, discute os problemas da cidade,
a gente vai formando uma ideia do que é o melhor para o coletivo. É assim que as coisas funcionam. Não se discute ideias, né, Não, e não se discute ideias. Essa que é a grande Na verdade, realidade. você se reúne a cada 2 anos para discutir a eleição. E você acaba apoiando aquele que você tem mais proximidade, que você conhece. Uma outra situação que eu vejo, exatamente por a questão ideológica, porque não basta você ser eleito para o executivo, você tem que conviver harmonicamente com o legislativo. E eu queria que você avaliasse como é que está essa convivência de 4 meses do executivo de Taubaté, do Sérgio Vitor, com o legislativo de Taubaté, com a Câmara. Como é que você está vendo isso? Eu acho que está muito Você acha que ele tem uma base sólida? Você acha que ainda não? Você acha que é uma base de stand-by? Você acha como é que está a sua visão com relação a isso? Aí vem a natureza do Partido Novo. Existe uma certa asepsia que o Partido Novo cria no ambiente político que segrega alguns atores. Não vou me envolver com esse, não vou me envolver com aquilo. É complicado porque no ambiente político você tem que entender que você tem vários matizes ali no jogo. Então não adianta você excluir um, excluir o outro. A convivência do Poder Executivo com o Legislativo tem que ser a mais harmônica possível. Claro, dentro de valores republicanos, dentro de uma linha programática, mas está faltando. Eu acho que o prefeito, ao assumir, alguém chegou para ele e falou, olha, evita a Câmara, evita os vereadores. Se me permite, eu acho que na campanha chegaram para ele e falaram, né? Isso está trazendo um malefício, porque nós podemos ter crítica aos vereadores, como a gente tem aos secretários municipais, ao prefeito, aos líderes comunitários, nós podemos ter todo tipo de crítica. Mas temos que entender que a relação institucional tem que existir. E a gente não pode abrir mão disso. E o que acontece? Desde o primeiro momento a gente está vendo sinais de que é um governo que está abrindo mão da sua relação com a Câmara. Será que está difícil cumprir o discurso feito na campanha? E aí você tem um problema grave. Você pega uma cidade com uma dívida gigantesca, você não consegue dar as respostas. Tá? Vamos lá. Surge um buraco na cidade. Qual é a ação que se tem? Tapar o buraco. Não, colocar um cone. Ah, sim. Colocar um cone. Sinalizar que ali não... Não, então, mas assim, a cidade virou uma cidade do cone. Onde você vai ter um cone aqui atrás. Uhum. Agora, quanto tempo esse cone está aqui? Aqui atrás da Câmara. Aí você vai. Eu ando com meu cachorrinho aqui no Jardim das Nações, moro aqui atrás. Rapaz, sempre as praças estavam limpas. Não tem mais limpeza. Não tem. As coisas não acontecem. Aí você vai, abre um buraco na rua. Isso pode observar. Eu passei no centro em 3 lugares hoje. Fecha com asfalto com degrau. Então, não dá para entender a qualidade do serviço público que está sendo entregue para a população. E quem é que sofre a pressão imediata desses problemas? Nem vou entrar na saúde, tá? É o vereador, que está nesse contato direto com a comunidade. Então ele recebe essa pressão, não tem respaldo da prefeitura, do prefeito. O que acontece? Há um esgarçamento dessa relação e a gente não sabe, a cidade para. Onde a gente vai parar com isso, eu não sei. Aí a gente começa a observar o seguinte: falta habilidade política, falta coordenação política. Está faltando alguém que chegue para o prefeito e diga: prefeito, vamos parar um pouquinho, vamos chamar os atores políticos da cidade, vamos discutir, vamos ter um debate franco com eles. Aí você chegou onde eu queria, mas antes eu preciso fazer um rápido intervalo. Eu volto na sequência com Conexão Popular, conversando hoje com o professor Marcelo Pimentel. Fica aí que a gente já volta. Muito bom. Marcelo, você estava falando a respeito da falta que talvez faça um articulador político, um analista político, de
talvez o prefeito tomar atitudes menos drásticas. Um caso desse, talvez, por uma imaturidade política, foi a questão da insalubridade, que teve um apontamento do Tribunal de Contas, mas esse apontamento consta há muitos anos. E não tem um prazo, e apontamento é apontamento. Você acha que teve uma precipitação ao fazer o corte de imediato nisso, ou poderia ser feito de uma outra forma? Faltou um jogo de cintura na sua avaliação? Então, o grande problema que eu acho que o prefeito Sérgio Vitor enfrenta é o fato de que ele pegou um orçamento zerado, né? Deficitário. E aí ele teve que cortar na carne com uma certa urgência e não fez a análise política, a análise do impacto político que algumas decisões poderiam ter. E no ambiente político, você tem que medir as decisões que você vai tomar. É óbvio que a cidade está passando por uma situação crítica, mas o eleitor, o servidor, a classe política não quer saber. Você foi eleito, resolve o problema. Ué, sai o candidato. E você sabia. E isso não era. Isso é o que mais se ouve. Isso não foi surpresa. Ah, cheguei aqui, achei esse esqueleto. Não, ele já sabia o esqueleto que ele ia pegar. Tá? E talvez tenha faltado, aí vamos lá, faltou uma transição de melhor qualidade, tá? Para que ele pudesse elencar as ações que ele ia empreender, principalmente nos 100 dias, e em cima dessas ações ver o impacto político que cada uma delas ia ter. Tá? Ele não fez a conta política disso e vai pagar um preço muito alto por isso, porque o ambiente político, ele é implacável. Ele é implacável. Então, você escorregou, você é fuzilado. Como especialista em marketing, você acha que tem coisas que não desgrudam mais? Por exemplo, essa questão da insalubridade pegou uma mobilização há muito tempo, eu não via, ou não sei se já vi, dos servidores com relação a isso. Você acha que para se desvencilhar disso vai ser fácil, por exemplo, do prefeito? Ele já criou uma animosidade com o servidor. Isso aí dificilmente acaba. E essa animosidade vai levar a uma má vontade desse servidor. Tá? Não de todos. A grande maioria tem um espírito público de ser um bom servidor público, não vai ser o prefeito que vai impedir dele prestar um bom serviço. Mas, obviamente, o camarada começa a olhar, olha, esse prefeito não gosta da gente. O Partido Novo, que é um partido privatizante, é um partido que sempre falou mal do serviço público, tá? Começa a colar essa imagem, olha, é o partido, é a ideia, é o projeto que eles têm é esse mesmo, é acabar com o serviço público, privatizar tudo. Então, isso eu acho que já é um problema que ele vai carregar, tá? Isso, os 4 anos. A relação com os atores políticos é outro problema, e a demora nas respostas. De uma certa forma, eu tenho a impressão de que existe uma paralisia. Por onde a gente começa? Para onde a gente vai? O que a gente faz? Qual é a prioridade? O que a gente vai atender primeiro? Eu acho que tem uma certa paralisia lá dentro. E aí você tem 2 aspectos. A análise política, tá? Onde que eu ataco, como é que eu resolvo o problema, sem perder o capital político que eu ganhei numa eleição extraordinária, o resto é a menor dúvida. E como eu consigo administrar o caos, como é que eu consigo levar. O eleitor não quer mais saber. Pegou dívida, problema seu, resolva. Até onde você acha que o argumento da prefeitura, que não é um argumento, é um fato, é uma realidade, poderá ainda deixar a população consciente de que está difícil a situação mesmo? Até onde a população aceita esse argumento? Não aceita. Na medida em que os serviços públicos vão deteriorando, tá? Você vai criando uma revolta popular. Veja o resultado eleitoral do Saúde. Saúde fez a maior entrega da história
de escritura. Deu dignidade a não sei a milhares de famílias. Coisas que, quase 4 mil, né? Coisa que há anos as pessoas reivindicavam. Ele fez isso. Mas, por alguns pequenos erros, por alguns erros de condução, daquilo que não devia ser falado e que foi falado, ele acabou perdendo um capital político extraordinário da eleição de 2020 e teve um resultado que eu acho que é histórico nacionalmente. Eu ia perguntar isso para você, na sua área de atuação de marketing eu nunca político, em eleição, porque você também faz avaliação em gestão, né? Como é que você explica? Ele teve feitos importantes na gestão dele, né? Teve, cartão Mesa Taubaté, o Mesa Taubaté, as escrituras, enfim. E consegue uma votação tão inexpressiva como aquela? Olha, eu tinha um amigo que se elegeu prefeito de São Sebastião, João Siqueira, marido da Priscila Siqueira, que era correspondente do Estadão, casal extraordinário, cara honestíssimo. E aí eu ia a São Sebastião e falava: João, você precisa fazer comunicação, você precisa comunicar melhor. E o João: não vou tirar dinheiro da saúde para comunicar, não vou fazer isso, prefiro perder a eleição. Ele foi candidato à reeleição, teve 5% dos votos, não foi reeleito. E eu lembro, eu estava presente numa reunião logo após a reeleição do Mário Covas, que foi também na casca. Ele passou para o segundo turno com o Maluf, uma diferença de 0,5% para Marta Suplicy. Depois da eleição teve uma grande reunião do PSDB que eu participei, e o Mário Covas fez uma meia-culpa. Eu errei muito na comunicação, eu não queria investir em comunicação, tive problemas políticos, aquela coisa toda, e passou na casa. Então, ele fez esse meia-culpa. A história está aí para nos ensinar. A história política, ela nos traz vários exemplos daquilo que a gente não deve fazer, que a gente deve evitar. Que, infelizmente, eu acho que o prefeito de Taubaté não conhece a história política. Ou não se preocupou. Ele tem um foco aí. O grande problema que a gente vive hoje na política, Miguel, é o seguinte: a lacração das redes sociais. Ele acha que os políticos, hoje os mais jovens, acham que tudo se resolve lacrando e que nas redes sociais. Comunicação. E que isso é comunicação. Tá? E na verdade você tem aí uma erosão da opinião pública por diversos fatores. Você não vai dando conta disso, porque eu estou bem, eu tive tantas curtidas, eu lacrei, eu consegui tantos compartilhamentos. Os comentários. Os comentários basicamente da banda do puxa-saquismo, né? Que vai lá e não perde o carguinho comissionado. Então, tem uma série de fatores que, nesse momento, é muito perigoso. O Bauman, um grande cientista, ele escreveu um livro sobre a sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? É a sociedade que não tem compromisso com ninguém. Hoje está aqui com o Miguel, amanhã está aqui com o Pimentel, amanhã está com o João. Você vê que a questão das marcas, né, e vindo para o marketing, né, você tinha, antigamente, você era fiel às marcas. Hoje não existe absolutamente. Tanto que marcas viraram produto. Exatamente. Não é? Você tem Bombril na sua casa? Exatamente. É uma palha de aço. Exatamente. Me diga uma coisa, você acha que a comunicação está funcionando bem nesse início da gestão? Trazendo para Taubaté de novo, eu estou perguntando isso porque nós, em âmbito nacional, ouvimos muitas críticas à comunicação do governo federal. Eu não ouço nada a respeito do governo estadual, sendo bem sincero. Eu não ouço nem críticas nem elogios. É uma coisa que me atentou agora. A comunicação tem um peso de 0 a 10 numa gestão quanto para você, embora você seja profissional da comunicação? O problema do governo federal era muito a má comunicação do Pimenta, por exemplo, que agora está o Sidônio. A comunicação aqui em Taubaté está funcionando bem nesses 4 meses? Eu acho muito arriscado a gente dar um peso para a comunicação. Porque, assim, não adianta eu falar que a saúde está boa e ter grandes campanhas de comunicação sobre a saúde pública e lá na ponta ela não funcionar. Na ponta a coisa deixa Então, acho que o fundamental é
quais são as políticas públicas que eu estou entregando para o cidadão. Esse é o primeiro ponto. A comunicação ela vai funcionar na medida em que as políticas públicas elas estão funcionando. Então, o governo federal viveu dificuldades de comunicação. Tá? Até porque, professor, só para te dar subsídio, existe a comunicação mal feita interna também. Sim, sim, exatamente. Nós podemos abordar esse ponto. Mas vamos lá para o governo federal. Quer dizer, o que está acontecendo? Existe uma má vontade de uma parcela significativa do eleitorado brasileiro de entender o que o governo federal faz hoje. Não estou fazendo julgamento. Até porque no governo passado, uma parte do eleitorado também tinha uma má vontade. Mas agora é pior, porque são 49% dos eleitores. Não. Foi 51 a 49. Exatamente. Então, metade do país que não exatamente. aceita. E não quer papo. Não quer papo. Pode pintar de ouro a tua casa que não vai resolver. Todos os indicadores econômicos, com certa nuance, às vezes você tem aí um pico de inflação, indicadores econômicos, indicadores sociais, desemprego, reservas internacionais, tudo isso, todo esse conjunto que acaba determinando, porque lá o grande conselheiro do Clinton disse, é a economia, estúpido. Por que ele estava mal? É a economia. Tudo gira em torno da economia. Então, o governo federal ele é refém da economia. E existe hoje uma má vontade daquilo que é chamado de mercado, da Faria Lima, com as ações do governo federal. Isso reflete na mídia, isso reflete na opinião pública e vai para o cidadão. Junta todos esses, que hoje não é mais 49%, mas vamos lá. Oscila, mas a paridade mas 40% da população que rejeita por completo o governo federal, isso te dá um caldo de cultura terrível. É difícil, então não há comunicação que resolva isso. Mas aí há um ingrediente que eu quero colocar também aqui na conversa, que é o papel da comunicação em si, dos instrumentos de comunicação. Aí nós vamos lá. Que são fake news, por exemplo. Aí a gente vem para o governo do Estado. Tarcísio. O Tarcísio está num céu de brigadeiro. Eu nunca vi governador com tanta tranquilidade assim. Ele privatiza a Sabesp. A Sabesp melhorou? Está faltando água em Ubatuba, está um caos em Ubatuba. Há contestações sérias. Há uma série, privatizou a Sabesp. Exato. Ok. Tá? Tomou uma decisão de governo, privatizou a Sabesp. Curiosamente, Miguel, tudo que foi possível privatizar no estado de São Paulo foi privatizado pelo PSDB, que hoje, na cabeça da extrema-direita, são comunistas. O PSDB é comunista, o Alckmin é comunista. Todas as privatizações... E se havia alguma dúvida agora, então? Exatamente. Aí sobrou a Sabesp. Por que a Sabesp sobrou? Porque a Sabesp é a melhor empresa de saneamento da América Latina. Estava disputando licitação no exterior. Não havia necessidade de privatizar uma empresa extremamente saudável, sem interferência política, sem problema nenhum. Aí vem o viés ideológico, privatizou. Ok. Melhorou? Eu acho que até agora não melhorou. Subiu a conta de água para o mais pobre, está faltando água em um monte de lugar, o atendimento piorou, uma série de problemas que pode se resolver lá na frente. Também não vamos dizer que... A gente está falando da situação atual. Nós estamos falando da conjuntura atual. Pegou no Tarcísio alguma coisa? Nada. Então você deve ter ali, eu não conheço, mas você tem bons estrategistas de comunicação blindando o Tarcísio. Cada passo dele pode Exatamente. E o Tarcísio, como você fala, cada passo dele milimetricamente é pensado. Ele é um personagem hoje político muito talentoso, sendo preparado para ser o grande nome do país. Preparado e lapidado. Lapidado. Né? Exatamente. O grande problema do Tarcísio hoje é o seguinte: o Bolsonaro não arreda o pé. Se não for eu, vai ser a Michele. Se não for a Michele, vai ser o Flávio. Vai ser o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, mas não vai ser o Tarcísio. É o grande entrave dele se lançar. Porque o Bolsonaro sempre foi assim. Né? Então, assim, há personalismo total. Até em prejuízo
de um projeto de direita para o país. Aí a gente vem para o município. Alguns vão dizer o seguinte: eu não conheço o suficiente o Sérgio, tive um encontro com ele há um tempo. Para ele foi uma surpresa ganhar a eleição. Ele não esperava ganhar a eleição. Então tudo está sendo muito novo, tudo está sendo desafiador, tudo está muito difícil e pega uma prefeitura numa situação terrível. Tá? Então, o que falta talvez para ele, para a equipe, é um pouco mais de humildade, de entender como funciona o jogo político, tá? E como lidar com essas vicissitudes do dia a dia da política. Senão ele pode acabar tendo uma ótima intenção, um projeto, uma ideia de um município muito interessante e naufragar por inabilidade política. Vamos falar então daquele outro ingrediente que eu citei, que são os meios de comunicação, né? Que levam a informação à população, e a rede social. E hoje a gente se discute ainda numa avalanche de fake news, a regulamentação de redes sociais, dizendo que isso é cerceamento do seu direito de expressão. Isso é um absurdo. Eu queria que você falasse se existe como controlar um pouco essas fake news ou não. Parece mesmo uma coisa debandada. É interessante isso, até tem um livro que... Porque agora, elas são milimétricamente preparadas. Exatamente. Tem um livro do italiano, que agora não lembro o nome, que eu inclusive vou comprar para ler. Na verdade, as pessoas não estão mais em busca da verdade. Elas estão em busca daquilo que lhe traz conforto. Então, existe uma mudança no comportamento das pessoas. E as redes sociais, elas começaram, quando elas avançaram, você começou a perceber o seguinte: você fala para nichos. Então, eu falo o que você gosta de ouvir, você se conecta a mim. Se eu falo o que você não gosta de ouvir, você se desconecta. Semana passada eu vivi esse tipo de problema. Eu fiz um comentário, fui atacado, aí eu ataquei, a pessoa virou aquela confusão, que raramente eu faço isso. E acabou ela se desconectando de mim. A pessoa que a gente tinha uma relação de algum tempo. Então, nas redes sociais, a gente não quer discutir os problemas. A gente não quer o contraditório. A gente quer reafirmar o nosso pensamento. Se para reafirmar o meu pensamento a verdade for um detalhe, esqueça a verdade. Não vou trabalhar com a verdade, vou trabalhar com aquilo que é cômodo. E é incrível isso, Miguel, porque eu desmonto alguns amigos, me mandam um vídeo, aí eu vou, pesquiso, isso aqui é fake news. Aí depois... Rapaz, é incrível. Perdeu alguns amigos? Perdi. Parente também. Parentes também. Isso é fato mesmo, né? Não é? Marcelo, me diga uma coisa. Nós estamos aí em 2025, ano que vem vai ser um ano, vamos dizer, conturbado politicamente, até porque com a direita se impondo no mundo, né? Isso reflete no Brasil, evidentemente. Como é que você está vendo essa pré-eleição aqui no Brasil? Quais são os ramos que você acha que o marketing dos dois polos, e aí a gente está falando de uma polarização que não tem como a gente também negar. Como é que você acha que eles vão agir? Existe algo novo na comunicação para que seja colocado em campo para poder se sobrepor ao inimigo que está tão igual a você nessa disputa, nessa possível disputa? Acho que o primeiro grande problema é essa cisão da sociedade brasileira. Isso internacionalmente vem ocorrendo. E essa cisão, ela extravasa nas redes sociais. Nas redes sociais, a direita está de 10-0 na esquerda. Ela vence, ela consegue ter um poder de mobilização muito maior, como também tem um poder de mobilização na rua. A esquerda não consegue mais mobilizar. Porque a esquerda, convenhamos, a turma toda virou burocrata de governo. A esquerda sempre foi caracterizada no Brasil como PT.
E assim, e com mobilização via sindicatos. Sindicatos deixaram de existir, não tem. Então, você não tem mais esse nível de mobilização. Então, você tem nas redes sociais uma prevalência da direita sobre a esquerda. Isso é fato. Sidônio está lá trabalhando para tentar equilibrar esse jogo, encontrar caminhos. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas eu acho muito difícil. O que acontece é que aí entra no mundo real da estratégia georreferenciada do país. Tá? Então, assim, os nichos de eleitores que cada um tem. Tá? É óbvio que o Nordeste tem uma tendência mais à esquerda, que está diminuindo. Tá? Você tem aqui o Centro-Sul mais à direita. Você tem o Centro-Oeste e o Norte, que é mais à extrema-direita, com exceção de alguns lugares, como o Acre, o Pará, Maranhão. O Maranhão já é Nordeste. Então, você tem que fazer esse georreferenciamento para você entender o comportamento. Por que o Lula hoje está priorizando a eleição do Rodrigo Pacheco como candidato a governador em Minas Gerais? Porque Minas vai decidir a eleição. E ele precisa de um palanque forte lá. Não, e Minas vai decidir a eleição como tem decidido. Porque Minas, um estado com mais de 800 municípios, semana que vem eu estou lá no Congresso da Associação Mineira dos Municípios, junto lá com os prefeitos que eu assessoro. Minas tem uma diversidade gigantesca. Porque o norte de Minas, ele é quase um Nordeste. É o Brasil. Aí você pega o Triângulo Mineiro, é um Centro-Oeste. Aí você pega a Zona da Mata, é um Rio de Janeiro. Como diz lá do Juiz de Fora, o Carioca da Gema, o Carioca do Brejo. Enfim, então você tem uma diversidade muito grande que Minas acaba sendo o encontro de todo o Brasil. E aí essa eleição ali, então a estratégia do PT, do Lula, é fazer esse georreferenciamento. Sabe por que eu estou perguntando? É produtivo ou contraproducente tentar furar a bolha do adversário? Eu acho que hoje é muito difícil. Então você tem que focar na onde você e ampliar, não é isso? Na verdade, o que você tem ali hoje? Vamos pensar Bolsonaro, aqui. Você tem, por exemplo, intensificar Nordeste. Você tem ali 40-40. Você tem a 40-40. Desses 40-40 sobrou 20. Esse 20 cai para cá, depende do sabor do vento. É em cima desse eleitor mais indeciso que é para onde você vai ter que buscar. Esse eleitor indeciso. Que eu estou falando 20 é até muito. Eu também acho que até é bem menos disso. A tendência é que tenhamos uma eleição ali 1-2% de diferença, o país continuando aí dividido, e isso só beneficia o parlamento, porque o parlamento se torna mais forte ainda frente ao governo federal. Quer dizer, e aí o eleitor tem que estar claro o seguinte: ganha Lula, ou ganha Bolsonaro, ou quem vem de direita venha, os problemas do país continuarão. Porque o parlamento hoje ganhou uma força extraordinária. E aí, para você administrar 513 deputados e 81 senadores, é uma loucura. É uma loucura. E você ter essa convivência com o Congresso tem ficado cada vez mais difícil para o presidente da República. Não, é muito complicado. Muito complicado. E fora o fato de que a energia do Lula já não é mais a mesma. Como a energia do Bolsonaro, caso consiga ser candidato, ganhar a eleição, também não será mesmo. O que a gente precisava, de fato, é uma oxigenação, uma renovação. Coisa que nós não temos. É muito ruim você constatar que a gente está parado no tempo, em termos de liderança, sem alternativa, sem opção. Sem novas ideias. Sem novas ideias, exatamente. O mundo mudou, mas a gente ainda está na Guerra Fria. Exatamente. Marcelo, dava para a gente ficar aqui a noite inteira, mas eu sei que você tem compromisso, professor da universidade, queria agradecer, mas antes eu queria que você desse um pitaco a respeito do seu livro, 200 anos de imprensa, que você colocou. Ah, tá. Fala pra Lá gente. em 2008, você completou 200 anos da imprensa brasileira. Eu fazia parte
que é chamado Grupo de São Bernardo. Fui professor da Universidade Metodista por 6 anos. E o professor José Marques de Mello foi convidado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo para fazer pequenas biografias dos principais jornalistas do Brasil. Foram 4 volumes. Essas biografias primeiro foram publicadas na revista Imprensa. A gente fazia isso, era publicado na revista Imprensa, depois ele juntou isso e virou 4 livros. Eu escrevi dois ensaios. Um sobre o Carlos Lacerda, que para mim é um personagem extraordinário, um cara de direita, mas um cara inteligentíssimo, um empreendedor, um executor de obras. O que você vê no Rio de Janeiro foi o Carlos Lacerda, foi. E era um camarada, um jornalista incendiário, dono da Tribuna da Imprensa. Então eu estudei muito Carlos Lacerda, li muitos discursos dele, gosto muito desse personagem. E João Saldanha, porque eu convivi com o João Saldanha no Rio de Janeiro. João Saldanha é um jornalista esportivo extraordinário. Um dia a gente estava, eu, o Tancredo, que é um grande amigo que eu tenho que está morando em Portugal, a gente estava na Cinelândia e o Saldanha tinha acabado de voltar de La Paz cobrindo o jogo da seleção. Naquela época não tinha celular, não tinha aquela coisa toda. Ele tinha descido no Galeão, pegou o frescão, desceu na Cinelândia, cruzou com a gente. Aí, Saldanha, não sei o quê, como é que você tá? Não, quando foi Botafogo, eu laria. Era a preocupação dele, Botafoguense hoje. Eu tenho mais histórias com ele que são extraordinárias, que fora do vídeo eu vou contar para você. Não, eu vou trazer você outra vez para você contar aqui mesmo. Marcelo, prazer imenso. Espero que volte outras vezes. Obrigado pela sua participação e contribuição riquíssima aqui. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a você também que esteve com a gente até agora aqui no Conexão Popular. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado aqui no Conexão Popular e você sempre participando. Grande abraço, obrigado, tchau.